Pronto. Gente, boa noite. Nós já estamos no 16º encontro da leitura da obra de Hatmuth Rosa, Aceleração, a transformação das estruturas temporais na modernidade. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo claramente? Ok? Sim, professor. Beleza. Então, na reunião passada, a gente viu como o Rosa ele pensa, né? Ele coloca a questão da aceleração como a essência da modernidade e a reação da sociedade em termos de cultura, né, a essa aceleração. Então, ele relembra, né, autores que a partir do século XVII, século XVIII, começam a realizar uma série de atividades culturais, fazendo a relação com o momento acelerativo da sociedade. Então, vão surgir obras que fazem menção à aceleração, expondo assim, então, uma percepção dessa aceleração social histórica, obras literárias, musicais. O Rosa faz todo aquele apanhado, por exemplo, do rock, né? De alguns estilos de rock que aceleram demasiadamente as suas melodias, as notas. Ele expõe também determinadas obras estéticas de quadros, tudo mais, né? Ele também fala sobre as contribuições teóricas de alguns autores, principalmente o Reinhard Koselleck, né, que é um dos grandes historiadores, um dos grandes teóricos da história, né, da estrutura histórica, como a história se apresenta, sua estrutura e teoria sobre isso. E hoje a gente vai já trabalhar a continuação, entrando aí em algumas questões relativas à experiência, certo? Citação aí de Simmel, a gente vai ver algumas questões relativas à forma, né, como a modernidade é marcada pela uma profunda contradição, né, como consequência de uma relação da aceleração e modernização, e a modernização, quando ela está nessa relação com o capitalismo, ela então traz novas dinâmicas, novas interdições, e são interdições de fundo dialéticas. Ele vai citar Marx, novamente ele traz Weber para a discussão. Então é isso, vamos começar. Então, página 90, a gente terminou na página 89, certo? Então vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, pode perguntar, certo? Como eu estou com o texto aqui, então na tela do texto não dá para ver quando vocês querem perguntar alguma coisa. Então não se acanhem, ligar o microfone, pode falar, perguntar, ou fazer alguma menção, ou alguma coisa que eu não percebi. Fiquem, fiquem à vontade. O primeiro deles é o fato de que a experiência da aceleração e da escassez temporal no centro do processo de modernização não são, de forma alguma, uma simples consequência da aceleração técnica. Muito pelo contrário, parece ser um pressuposto da última, como observaram, por exemplo, Hans Blumenberg, Reinhard Koselleck, Helga Novotny e Marianne Gronemeyer.
a impaciência do iluminismo que se desenvolveu da desintegração do espaço, da experiência e do horizonte de perspectivas históricos, e a ela ligadas ideias de razão atrasada, de progresso e de acelerabilidade da história foram pressupostos constitutivos para o subsequente triunfo das ciências naturais e da Revolução Industrial. O Koselleck a retrata de forma impressionante como a percepção de uma aceleração social e histórica secular, mas que logicamente teria suas raízes em parte em expectativas escatológicas mais antigas, surge desde aproximadamente 1750 no curso da formação de uma nova compreensão histórica, temporalizada, a partir do qual o espaço de experiência da história e o horizonte de expectativas do futuro podem paulatinamente se separar. Independente de tais reflexões, mas em consonância com elas, Marshall, Berman e David Harvey também situam o início da dinamização moderna ou da compreensão tempo-espaço na Renascença. O princípio da dinamização e da aceleração parece, assim, ser inerente à cultura da modernidade desde o princípio, mesmo antes que ela se fizesse perceptível em suas estruturas. Ou seja, só um apontamento aqui, que o Koselleck ele é um dos primeiros a fazer estudos sobre a história e da sensação que o indivíduo tem da temporalidade, certo? Inclusive, ele vai afirmar que essa mudança na experiência temporal, né, como a gente sente a mudança do tempo, foi fundamental para o desenvolvimento da modernidade, inclusive influenciando a forma como as sociedades percebem sua trajetória e seu futuro, certo? Continuando. De forma o já destacado avesso da aceleração que designa o segundo fenômeno carente de explicação aqui identificado. Alastrada e complementar a experiência de processo de enrijecimento, essa experiência pode ser identificada não apenas nos conceitos e diagnósticos do tempo de orientação teórica, mas também nos testemunhos e nas auto-observações culturais como subtexto que se fortalece com o avanço da modernidade. Experiências de paralisação parecem ocorrer não apenas em concomitância com a sensação de aumento das velocidades de transformação e de ação. Elas se revelam, de fato, experiências complementares de seus avessos. Na cultura e no discurso da sensibilidade, toma marcante sobre a forma da melancolia negra. Inclusive, o George Simmel ele tem um livro sobre Schopenhauer e Nietzsche, viu, Alberto? Ele foi extremamente influenciado por Schopenhauer e Nietzsche, principalmente por Nietzsche. Ele tem algumas obras que ele fala sobre a tragédia da história. É bem interessante. É um sociólogo sui generis, e que a academia, pelo menos assim, a academia descarta, né? Mas é um autor que repensou a questão da história de forma assim bem original, bem interessante, com uma forte influência do Nietzsche. Inclusive, você vai perceber a questão de termos médicos também na obra dele, assim como Nietzsche também utilizava de termos para reler o tempo, né? Como o tempo se representa. É bem interessante. Bem, continuando. Seus acometidos
identificados de preferência como hipersensíveis, entravam num estado de paralisia e inércia, de vazio atemporal, sem passado nem futuro. Essa experiência retorna na segunda metade do século XIX e no fim do século, fortalecida e discursivamente variada, sob a forma da amplamente difundida, sobretudo em círculos literários, sensação existencial de ennui, de tédio, de boredom, rumo a uma época na qual as condições de vida se modificaram, de fato, muito rapidamente em função da Revolução Industrial. Claro que, em reação à força gasta tão freneticamente em produção e concepção, o centro mais ativo na história mundial era também o mais atingido pelo nervosismo, atraído pela letargia. Então, inclusive, é o século também que nasce a psicanálise, né? Os sintomas psicóticos vão ser estudados de uma forma mais crítica, né? Contextos sociais, mas o Freud entra também nessa escalada de compreender as questões da modernidade, né? Com um foco no psiquismo do indivíduo, na subjetividade do indivíduo, percebendo essas questões psicopatológicas. Então, foi um século assim bem interessante e bem o Nietzsche, Freud, George Simmel e tantos outros que passaram a perceber essa questão da aceleração e as consequências dessa aceleração no psiquismo, né, na subjetividade do indivíduo. Continuando. Assim, o ennui se tornou tão apenas para Baudelaire uma consequência ineludível justamente daquela cultura burguesa devotada ao instante fugaz, mas também para Nietzsche, que acreditou reconhecer por trás da mudança acelerada da sociedade moderna o eterno retorno do mesmo e interpretou suas tendências aceleratórias culturais como fuga ao tédio alastrante. No princípio do século XX, os mesmos sintomas tomam a forma expressiva específica da patologia aceleratória conhecida como neurastenia. Segundo o Radical, o mal do século, sob o novo nome identificado por Alfred de Musset, já em 1836, também se torna a doença, ou o discurso dominante do início do século XX. E, como já apresentado, a experiência do tempo que flui vagarosamente e o que não passa, o colapso de um horizonte significante de passado e futuro como o outro lado da percepção do tempo acelerado, desempenham um papel fundamental também na virada para o século XXI em todos os planos culturais. Como sintoma patológico da depressão clínica, nos discursos pós-história e na literatura nos contos de Douglas Coupland, que em Geração X, livro que foi estilizado pelo jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung como catequese de uma modernidade tardia, e como livro de verdades no fim do século, e que, ao mesmo tempo, tenta oferecer um conceito para a caracterização sociológica de toda uma geração. Parece confirmar a tese de Frederick Jameson de uma queda iminente das antinomias entre mudança e permanência, da medida em que nos oferece as seguintes definições dos sintomas de uma intoxicação histórica da modernidade tardia. Citando o Jameson, quer dizer, citando o Coupland. Historic underdosing, viver em uma época em que nada parece acontecer, principal sintoma, vício em jornais, revistas e notícias televisivas. Histórica overdosing, viver em uma época em que parecem acontecer coisas demais. Principal sintoma, vício em jornais, revistas e notícias televisivas. Fim da citação.
Caiu aqui? Oi? Eu não sei. Oi? Eu pensei que não... Era a minha Oi? internet. Ficou todo mundo mudo aí? Aqui também ficou mudo. Aqui ficou mudo também. Ficou mudo para onde? Parou na citação, Depois da acabou a citação. citação. Ah, certo. Depois da citação. Beleza. Então, continuando. Tudo isso deixa suficientemente evidente que a conexão entre aceleração e modernização é tanto profunda quanto complexa, e que as consequências das escaladas de velocidade são extremamente variadas e contraditórias. Nas próximas duas sessões, me dedicarei à questão a respeito de quais propostas de conceitualização e de formas de abordagem e tradição teórica e científica. Então vamos lá. Modernização, aceleração e teoria social. A aceleração nas teorias sociais clássicas e contemporâneas. Não pode haver dúvida a respeito de que a acessão e o estabelecimento da sociologia como disciplina acadêmica foram essencialmente uma reação à experiência fundamental da liquefação e da dinamização das relações sociais, a revolução de suas estruturas temporais, e nem de que as análises sociológicas dos chamados pais fundadores da disciplina, Max Weber, Emily Durkheim, George Simmel, e caso se queira considerar também Ferdinand Tönnies, que surgem justamente naquele momento, e segundo o que foi mostrado pela sessão anterior, foi o período de aceleração supostamente mais drástico. Representam, nesse sentido, análises da modernidade. A questão relevante aqui é, portanto, que contribuição os esboços conceituais dos clássicos sociológicos podem nos dar para a análise sistemática e quantitatória moderno, suas causas, formas fenomênicas e consequências. As reflexões desses autores representam tentativas de situar a experiência cultural fundamental da modernidade, aqui descrita, em processos transformativos e estruturais de modernização. Para tanto, é interessante retornar a um ponto anterior à geração dos fundadores da disciplina, na direção de outro ancestral da moderna teoria social, Karl Marx. O quanto as reflexões de Marx foram marcadas pela experiência de uma mobilização e dinamização literalmente chocantes de todas as relações materiais e sociais no século XIX, é evidenciado já na formulação tirada do Manifesto Comunista. E citada por Marshall Berman, segundo a qual na modernidade capitalista, tudo que é sólido e estabelecido tem sido sempre entendido como em dissolução e transformação, tem sido sempre volatilizado. Marx vê o motivo para tanto na forma capitalista de produção, na qual a revolução permanente dos meios de produção, assim como a constante destruição do existente e do produzido, são elementos quase obrigatórios. Nela encontramos, segundo Marx, o princípio fundamental de todos os processos de modernização, e como ele, uma forma historicamente nova de aceleração social, pois todas as formas socioeconômicas anteriores tendem, ao contrário do capitalismo, para a qual a prioridade da mudança em relação à permanência é constitutiva, a estipular estaticamente a relação de produção, uma vez estabelecida, a naturalizá-las e protegê-las pelo maior tempo possível de transformação. Então, aqui
Veja como ele destaca que a modernização, né, é um processo de transformações contínuas, né, e consolidada. Ela é baseada na destituição dos elementos existentes e na formação de novas estruturas sociais e econômicas. Então, veja que, para Marx, esse processo de modernização tende a estabelecer relações de produção natural pelo tempo, levando a mudanças permanentes que desconsideram prioridade da mudanças em relação à permanência. Então, essa é, pelo menos aqui, é o que o Rosa interpreta, né, traz uma interpretação de algumas teorias de Marx, né, e para explicar, né, colocar Marx aí dentro dessa discussão sobre a questão da aceleração. Oi. Tá cortando, é? Oi. Pergunta, tá cortando só para mim ou tá cortando para todo mundo aí? Acho que tá de boa. Oi, pessoal. Então é só para ouvindo? Tá ouvindo, Nelson. Não, eu tô ouvindo, mas tem umas partes que cortam, mas beleza. Eu entendi o que você falou, mas tem umas partes que dá uma subida. Mas beleza. Eu quero fazer uma pergunta depois, se puder. Referente especificamente esse trecho. Certo. Beleza. Ô, Nelson, você é professor de onde? Oi? Você é professor de onde? Meu último trabalho, meu querido, foi lá na UFBA, como professor substituto. Agora eu trabalho em escola de fundamental. Por enquanto. Você conhece Antônio Carlos Costa Luz? Antônio Carlos? Não conheço. De que curso? Ele é professor de Ciências Sociais. O cara é sociólogo, pô. Tá dando carteira de sociólogo. Não. Você não é da sociologia, não? Eu tô treinando. Você não é da sociologia, não? Não, eu me formei em filosofia. Ah, tá. Achei que você era da sociologia, pô. Mas valeu. Tô acompanhando aí. Não, mas porque, tipo, a escola de Frankfurt tem essa pegada, né? Por isso que eu também não curto muito. Não que eu vá subestimar a galera da escola de Frankfurt, mas assim, eu acho que tem uma materialidade transitória ali na escola de Frankfurt, que se eu for estudar os caras a fundo, eu tenho bagagem para ir aprendendo o que os caras estão falando. Mas assim, eu estou tentando entender o Rato Monte Rosa, que tem uma obra gigantesca, que a gente já discutiu várias vezes aqui, mas é interessante essa questão, né? Esse lugar da sociologia, esse lugar da filosofia, né? Que a escola de Frankfurt tenta desmobilizar em determinados aspectos, me parece que também é mais do mesmo. A gente já discutiu isso várias vezes aqui. Mas enfim, prossiga aí, vou ler. Sem querer interromper ninguém, né? Estou sendo espontâneo. Tá? Beleza, valeu. Então, citando aqui, né, o Marx. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, as relações de produção, ou seja, todas as relações sociais. A manutenção intacta das antigas formas de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A revolução constante da produção, o incessante abalo de todas as instituições sociais, a eterna insegurança e movimento distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relações sólidas, enferrujadas, com seus seguidores de antigas e veneráveis ideias e opiniões se dissolvem. Todas as outras que se formam murcham antes mesmo de criar raízes. Tudo que é sólido e estabelecido se volatiza. Tudo que é sagrado é profanado. Então, veja aqui como o Marx, né, apresenta algumas percepções, algumas perspectivas relacionadas a essa questão da aceleração
essa aceleração social, né, e o que isso às vezes acarreta, né? Há uma desmobilização, a volatização, né, das tradições de como essas tradições elas sofrem mudanças drásticas, né? Inclusive o Hashimoto Rosa aponta que essas mudanças no século XIX foram extremamente drásticas e a ponto de indivíduos adoecerem com a melancolia negra, que na verdade a melancolia negra é o que hoje a gente chama agora não lembro direito, mas é uma espécie de depressão, uma depressão profunda, onde a pessoa perde-se referências temporais, ele passa a estranhar o tempo em que ele vive, né? Aquela questão de que, poxa, eu não me sinto pertencente a essa cultura de coisas, esse espírito da modernidade, estranha essa aceleração da vida cotidiana, ele se sente mal por causa disso, entra nesse estado de inatividade, de inércia, né? O corpo reage a isso, causando inclusive mudanças somáticas, né? Vai baixando o nível de serotonina no cérebro, a ponto da pessoa então entrar nos estados de depressão profunda, né? Então o Rosa ele traz essa leitura, né, essa interpretação do Marx para colaborar com a ideia dele a respeito do aliado aí ao processo capitalista, né? Na análise de Marx da história do capitalismo, o processo de modernização aparece de fato como processo de aceleração, na qual dois princípios de aceleração analiticamente separáveis podem ser distinguidos. Primeiramente, Marx defende, como é sabido, uma concepção dinâmica da história, segundo a qual o desenvolvimento histórico se consuma pela interação dialética entre as forças de produção continuamente em desenvolvimento e as correspondentemente alteradas relações de produção. Ou seja, que ora favorece o desenvolvimento da força produtiva, ora o dificulta e, por fim, o revoluciona. O capitalismo, ao promover de forma dinâmica esse processo, partindo de si próprio, e não apenas do curso de sua superação, acelera a expansão da força de produção e, com isso, o curso da história de maneira historicamente inédita. Citando, então... Oi. Fale, você tinha colocado ali, não sei nem se eu vou me lembrar ou se você vai se lembrar a frase que tinha sido colocada ali de forma marcante pelo Hashimoto Rosa referente ao Marx, que culminou na questão do tudo que é sólido de desmancha no ar, que já é uma espécie de reinterpretação do Marx. Você tem citado uma frase que eu fiz assim, tipo, eu gostaria que talvez voltasse nela e tal, não sei se você se recorda aí na leitura, porque às vezes quando a leitura vai fluindo assim, diretamente, a gente perde o fio da meada da questão, não sei se você se recorda. Eu acho que tem uma questão ali porra, não vou me recordar exatamente agora, né? Você se recorda, já que você está conduzindo aí, exatamente que é uma espécie de solidificação. O Hashimoto Rosa dialogou com Marx nesse sentido. O problema do Marx é esse e esse. Ele seguiu em outra direção. Ele falou algo nesse sentido. Você como trazer isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, na citação sobre aquele que ele fala do Marx, nela encontramos, segundo Marx, o princípio fundamental de todos os processos de modernização,
e com ele uma forma historicamente nova de aceleração social, pois todas as formas socioeconômicas anteriores tendem, ao contrário do capitalismo, para a qual a propriedade da mudança em relação à permanência é constitutiva, a estipular estaticamente as relações de produção, uma vez estabelecidas, a naturalizá-las e a protegê-las pelo maior tempo possível de transformações. Citando Marx, a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, as relações de produção, ou seja, todas as relações sociais. A manutenção intacta das antigas formas de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. A revolução constante da produção, o incessante abalo de todas as instituições sociais, a eterna insegurança e movimentos distinguem a época da burguesia de todas as outras. Todas as relações sólidas, enferrujadas, com seus seguidores de antigas e veneráveis, se dissolvem. Todas as outras que se formam, murcham antes mesmo de criar raízes. Tudo que é sólido e estabelecido se volatiliza. Tudo que é sagrado é profanado. É nisso, nesse ponto? Não, isso foi um pouco depois, mas assim, pegou um termo que na verdade ele tinha colocado que é da permanência constitutiva do Rato Monte-Rosa, pelo que me parece, ele fez uma espécie de, não vou dizer oposição, mas uma espécie de comparação. Né? Ele demarcou uma certa situação e disse, o Marx segue por aqui. Eu acho que essa palavra permanência constitutiva, e aí ele elucubrou posteriormente essa questão, essa fraseologia que é atribuída ao Marx também, né? Essa reinterpretação que demarcada no Marx, né? Eu achei interessante, né? Mas assim, eu gostaria de entender o ponto, não sei se também é o caso, né? Mas assim, ele fez uma marcação interessante, né? Antes desse fraseado aí. Essa permanência constitutiva, que parece que há uma certa atribuição de uma certa rigidez ali do Marx referente a determinadas questões que ele já está desenvolvendo aí nesse texto a posteriori, mas ele antecipa uma pré-anúncio de uma certa análise. Não sei se você vai conseguir voltar, etc., ou se você prefere continuar no texto, ou vai conseguir identificar, enfim, mas eu percebi isso. Esse trecho especificamente, né, que acho que é o que você está se referindo, ele vai identificar que o próprio Marx consegue, já naquela época, identificar duas formas de aceleração. Né? E aí ele vai falar que essa essa instabilidade, vamos assim dizer, de processos produtivos e os processos de andamento do movimento capitalista, ele faz com que auto se impulsione a ponto de que todo momento é um momento que não traz nenhum tipo de rigidez temporal, né? Ou seja, tudo que está dentro de um específico espaço-tempo, ele acaba sendo tão transitório que acaba desempenhando... Mas isso para o Marx ou para o Marx do Rato Monte-Rosa, a compreensão do Rato Monte-Rosa? A compreensão é o que o Rosa... Então essa é a crítica do Rato Monte-Rosa ao Marx, de certa forma. É isso que eu estou tentando entender na leitura do que ele atribui ao Marx, porque, assim, de certa forma, eu discordo, porque eu acho que já está aprendido no que o Marx está falando. Ele tem um que de Heráclito aí, tem uma pesada filosofia absurda aí. Mas ok, Rato Monte-Rosa, né? Quem sou eu? Mas assim, tranquilo, é isso que eu tô querendo entender. Massa, esse é o ponto. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Obrigado, sim? Continua aí, tá certo. Joia, perfeito. Então, eu terminei aqui, vou para a citação do Marx,
do Marx Engels. Ele cita o seguinte, página 96. A burguesia criou, durante sua dominação de classes de pouco mais que um século, forças de produção mais massivas e mais colossais que todas as gerações passadas juntas. Subjugação das forças da natureza, maquinário, utilização da química na indústria e na agricultura, navegação a vapor, ferrovias, telégrafos elétricos, urbanização de áreas terrestres complexas, canalização fluvial, populações inteiras surgidas do solo. Qual século anterior supunha que tais forças de produção estivessem adormecidas no seio do trabalho social? Então, só depois do advento da Revolução Industrial, então é que essas manifestações, essa percepção sensorial da fluidez do tempo, ela torna-se algo mais marcante, mais estabelecida, né? Continuando, a perspectiva de Marx constitui, assim, um exemplo paradigmático para o desenvolvimento observado por Koselleck de concepções históricas temporalizadas, nas quais a própria história tem uma direção e se torna, por assim dizer, um sujeito coletivo, o que é um pressuposto para a ideia de que ela poderia e se permitiria acelerar. A concepção histórico-materialista de história se baseia, portanto, na representação de um tempo linear histórico que se direciona a um futuro mais ou menos fechado, ou seja, previsível. A observação de Marx da dinâmica transformativa sem precedentes das sociedades capitalistas independe, no entanto, da assunção de um tal telos histórico. Em segundo lugar, e independentemente de tal dimensão histórica, o tempo é um recurso dentro do processo de produção capitalista, um fator de produção e, como tal, um bem escasso. Uma vez que ganhos de tempo poderiam ser convertidos imediatamente em lucros adicionais necessários à sobrevivência, o tempo se transforma no sistema econômico da modernidade de maneiras variadas em dinheiro e aceleração dos processos de desenvolvimento de produção e de circulação e, assim, em um fator dominante de concorrência. Com isso, se esclarecem... Pessoal, 2 minutinhos, vou aqui pegar uma água. Os comerciais. Pronto, pessoal, retornando aqui. Então há uma relação aí, né, interessante da questão do tempo de produção, né? Eu acho que tem muito a ver com a relação entre o tempo e a produção de mercadorias que estão lá na primeira parte do Capital de Marx, né? Que é a relação que ele estabelece entre tempo de trabalho e valor da mercadoria. Não sei se vocês têm conhecimento do Capital do Marx. Logo no primeiro capítulo, ele vai falar como o tempo, né, que se gasta na produção de uma mercadoria, né, é o que vai dar o valor, né,
dessa mercadoria. Né? Segundo o Marx, se eu não estou enganado, o valor de uma mercadoria ela é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. Então, quanto mais tempo for necessário para produzir um bem, em condições médias, né, da sociedade, tira-se uma média do tempo que se produz, por exemplo, um botão de camiseta, então maior será o seu valor. Então, acho que tem essa questão aí do tempo, da produção que o Rosa está trazendo, né, de interpretação do Marx, tem um pouco dessa relação também, né, da questão da produtividade do trabalho, da utilização das tecnologias, da organização de reduzir esse tempo para diminuir o valor individual da mercadoria. Então, tem alguma relação aí que eu acho que o Rosa vai desenvolver mais. Então, continuando. Com isso, se esclarece em grande medida os imperativos de aceleração da modernidade que objetivam o aumento técnico instrumental da velocidade no transporte, na comunicação, na produção e na organização, e a elevação da velocidade de circulação do capital, bem como as transformações do modo de lidar com o tempo proveniente de tais imperativos. Nesse momento, basta afirmar que a abordagem de Marx oferece um ponto de partida para o esclarecimento de todas as três formas de aceleração: a aceleração técnica, a aceleração das mudanças sociais e a aceleração do ritmo de vida. E ele já aponta isso, vocês lembram, lá no comecinho, né, ele já vai apontar essas categorias que, na verdade, são como motores, né, essas formas de aceleração, eles são uma espécie de motores da modernidade, certo? Continuando, em Marx e Engels, apenas deduzida, surgida sobretudo de permanente incerteza existencial, de competição econômica e da submissão dos trabalhos à ditadura temporal das máquinas. Ainda que a aceleração seja aqui apenas um subordinado e subdesenvolvido aspecto secundário desse edifício teórico, centrado na contradição social fundamental, que é um antagonismo de classes. Uma teoria sistemática da aceleração, por conseguinte, deve indubitavelmente levar a sério a assimilar o conhecimento derivado da análise de Marx do sistema econômico capitalista. Como quero mostrar no 8º capítulo, os princípios escalares do crescimento e da aceleração aplicado no sistema econômico capitalista definem culturalmente e influenciam estruturalmente as formas de vida e de sociedade da modernidade como um todo. Max Weber também os tem em vista quando define o capitalismo no prefácio de sua coletânea de estudos de sociologia da religião, no contexto de suas pesquisas sobre a conexão interna entre a ética protestante e o modo econômico capitalista como o poder mais determinante de nossa vida moderna. Embora ele, ao mesmo tempo, deixe claro que é preciso ter cautela na análise das estruturas temporais modernas com o precipitado reducionismo economicista. O interesse de Weber, como se sabe, era, sobretudo, o aspecto da motivação das ações do capitalismo, o que valida a tese formulada na introdução desse trabalho de que as exigências sistêmicos e estruturais e as orientações dos atores podem ser resumidas nas estruturas temporais de uma sociedade, de tal forma que suas análises do ethos capitalista, ou seja, da postura diante da vida e de sua condução correspondente a esse sistema econômico, revelam uma das lógicas estruturais analógicas
as transformações na orientação temporal identificadas por Marx, mas que não se deixam reduzir de forma economicista. Então já perceba que o Rosa já coloca, e mesmo que o Marx tenha, a priori, né, inicialmente, dado alguns avanços nesse sentido, né, de um estudo da aceleração dos modos produtivos do capitalista, o Rosa também coloca o Max Weber e diz, olha, a questão econômica é importante, mas não é tudo. Há uma outra questão, né, que está lá na obra de Max Weber, né, a ética protestante e a origem do capitalismo, uma coisa assim. Agora não lembro do título. Eu sempre esqueço do título de Max Weber, é curioso. O Max Weber ele aponta para uma questão do ethos protestante como um dos influenciadores, como uma das bases filosóficas do capitalismo, do próprio capitalismo, tem essas bases teológicas. Diga aí, Alberto, por favor. Não, assim, acho que eu não vou ter como destopar isso aqui agora. Mas pelo que eu percebo, existe uma liga epistemológica aí, para além de denominações de filosofias, teologias, ou concepções econômicas. Sim, claro, né? Claro, principalmente se você for compreender economia mediante a solidificação do pós-guerra, né, pós-escola austríaca, que é o caso aqui, é o diálogo aqui, que era uma coisa central, né, para a escola austríaca, como reverberação e continuidade do liberalismo clássico, que estava, de alguma forma, em crise. Eu não vou ser taxativo do ponto de vista histórico, porque eu não sou historiador, mas li alguma coisa, né, e havia uma necessidade, principalmente tendo em vista as discussões da própria escola austríaca, Mises, Hayek. Está me ouvindo? Meu áudio está falando? Está cortando para todo mundo? Para todo mundo? Para todo mundo? Vocês estão me ouvindo aí? Cortou aqui para mim. Não. Cortou aqui para mim. Pessoal, se alguém estiver ouvindo aí, é uma luz. Oi. Não, além de você, Oi. né? Porque, tipo assim, eu acredito no que você está falando. Beleza. Então, assim, é paranoia. Relaxa. Mas, assim, existe um contexto pós-guerra que é um contexto de recuperação epistemológica, de certa forma, sobre a narrativa do liberalismo clássico que fracassou, e existe uma reinterpretação, né, que é epistemológica e sociológica às luzes de alguns autores, dentre eles o Weber, né? A minha questão é que existe uma miscelânea um pouco complicada, às vezes, aí, que é apresentada, e lógico que eu acho que a gente ainda está no começo dessa obra, mas às vezes tem certas coisas que não me agradam tanto, outras que têm uma determinada abertura, que apresentam um processo interessante aí, né, que é o seguinte, né, que às vezes apresentam-se as mesmas bases, né, sociológicas, apresentam as mesmas bases, que são as mesmas bases da escola, em que a escola austríaca estava discutindo. Então, vamos partir do mesmo ponto de partida onde se solidificou, né, o que se compreende como sociabilidade a partir e como entendemos Weber, independentemente de Weber já ter esses problemas, ou ter esses questionamentos que são insolúveis ou são limitados, né? Mas ainda assim, esse sentido social é interessante para nós e vamos ser supostamente críticos a partir desse ponto, desse mesmo, ou de um paradigma próximo a isso. Isso que às vezes me incomoda na escola de Frankfurt, me parece que às vezes se aproxima desse tipo de questão. Do ponto de vista epistemológico, tipo, para mim a epistemologia lá transita, né?
no seguinte sentido de delimitação do que é econômico, do que é social, do que é filosófico, saca? Do que é literário, do que é, entre aspas, de certa forma, racial, do que é racializado, racializável, sacou? Então, eu acho às vezes isso um pouco complicado, mas isso é um elemento a mais aqui para alguém que está tentando conversar. Enfim, não sei se os Tá joia. Tá joia. Concordam ou querem opinar, enfim. Eu acho que vai mais ou menos nessa linha mesmo, nessa perspectiva, né? Porque eu vejo como ele vai transitando por várias questões, né? Na reunião passada que ele falou sobre, por exemplo, da arte, né? De como a arte ela ressoa, né? Reverbera essas mudanças, essa aceleração social, né? Dá para você fazer meio que uma análise sintomática da cultura aumentando e acelerando tanto o protestante. Inclusive lembrei aqui do nome. A ética protestante no espírito e o espírito capitalista. Pronto, quem tiver interesse, aconselho a ler esse livro. Esse livro é muito bom, gente. Vamos lá. Mas disse que deu uma travada federal. Mas assim, não, assim, tem que ler, né? Tem que ler essa galera e tal. Mas tem certas questões gerais, né? Porque, tipo, a minha área especificamente, por exemplo, eu não sei como é que o Nelson se identifica, né? No sentido. Se é que ele se identifica majoritariamente numa área, mas a minha área especificamente de pesquisa e interesse é a epistemologia, né? E aí eu vou cirurgiando por aí. Minha questão é essa. Embora o meu trabalho de pós-graduação tenha sido na área de epistemologia, né, teoria do conhecimento, essas coisas, mas eu tenho uma paixãozinha aí pela crítica social, pelas questões que demovem as leis sociais, vamos assim dizer, né? Se é que há essas leis sociais que movimentam o percurso histórico da humanidade. É epistemologia. Mas aí já eu vejo... tudo bem. Mas a gente... de pegar assim, não, eu entendo. Transformações, vamos dizer assim, filosófico-políticas, vamos assim. Aí seria outra redundância, né? Porque não se separa também filosofia e política. Exato, então... é porque para mim também não tem distância, sabe? Mas assim, é uma outra maneira de ver, tá ligado? Exatamente. Mas vamos lá. Também para Weber, uma das características centrais desse ethos consiste no tratamento do tempo como bem escasso de alta importância. Isso fica claro já no princípio de seu ensaio sobre o espírito capitalista, pela citação de Benjamin Franklin, que se inicia com a exortação,
abre aspas. Lembre-se que tempo é dinheiro. Famosa frase de Benjamin Franklin, que foi adotada por todos os liberais da atualidade, né, que sempre ficam citando essas coisas. Da ética protestante, dizer, assim como o do ethos capitalista, consiste na obrigação de usar o tempo tão imersivamente quanto possível, eliminar sistematicamente a perda de tempo e o ócio e prestar contas do tempo despendido. O frenesi e a inquietude que marcam a experiência fundamental da modernidade, a aceleração do ritmo de vida através de eliminação sistemática, economia categórica do tempo na condução da vida, são, portanto, segundo Weber, consequências de uma atitude espiritual originalmente protestante, aí, diga-se, mais tarde secularizada, segundo a qual um único segundo, uma vez perdido, está perdido para sempre, e para a qual o desperdício de tempo é o primeiro e, abre aspas, o mais mortífero de todos os pecados. É isso que a gente está lutando, né? Veja, a questão da falta do tempo, né? Como a bancada, por exemplo, a bancada evangélica, ela sustenta a ideia justamente de que trabalho é sinônimo você retirar o tempo de trabalho do indivíduo é o mesmo que levá-lo para o pecado, né, para a perdição. E tentar modificar esses parâmetros. Daí a gente vê de onde pensamento, né, teológico, continuando, dentro da condução da vida moderna da vida. O Max Weber, ele era ele foi muito influenciado por Nietzsche, assim como George Simmel, inclusive no temporal, um ascetismo, mais detalhadamente a essa dimensão cultural das fontes. Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo? Tá tudo bem para todo mundo aí, porque tipo, teve uma hora que deu uma travada louca. Tá tranquilo aí? Eu tô com as janelas aqui todas fechadas aqui Vamos lá. A disciplina temporal se mostra, sob essa perspectiva, antes um pressuposto cultural que uma consequência estrutural do capitalismo. Voltarei mais detalhadamente às propulsoras do processo moderno de aceleração. As fontes propulsoras é justamente aquelas categorias que ele tinha, que são os motores temporais. Continuando, no dado contexto da busca por um ponto de partida para a teoria da aceleração social nas origens clássicas da sociologia,
é sobretudo interessante o fato de que a avaliação protestante capitalista do tempo é parte também para Weber de um movimento histórico abrangente e autoacelerante dos processos fundamentais de racionalização no Ocidente. Na medida em que esse processo, no sentido da racionalidade voltada para fins, busca um aumento de eficiência e um encurtamento das relações meio-fins, ele pode ser interpretado como processo de aceleração, uma vez que objetiva a realização acelerada dos fins pela minimização dos passos necessários ou pelo aumento do efetivo dos meios utilizados. Racionalização, nesse sentido, significa poder alcançar mais ou menos tempo e com menos esforço. No entanto, o aumento de frações por unidades de tempo, como ainda mostrarei, é a mais abstrata e generalizadora definição de aceleração. Esse é o aumento de eficiência e velocidade, que, segundo Weber, distingue as formas de organização e dominação da burocracia racional ocidental, do Estado de Direito e da organização econômica capitalista, bem como fundamenta sua superioridade histórica em relação a todas as outras formações sociais. No centro dos processos de modernização estão também para Weber, em última instância, princípios de aceleração, embora ele desenvolva até menos que Marx uma teoria da aceleração social. A racionalização de processos sociais, central para a análise da modernidade de Weber, está inerentemente relacionada ao desenvolvimento da divisão do trabalho, ao desenvolvimento da diferenciação social, das esferas funcionais e valorativas que são o centro da compreensão da modernidade para Emile Durkheim. À primeira vista, os trabalhos de Durkheim mal oferecem um ponto de partida para uma teoria da aceleração e para uma redefinição do processo de modernização a partir desse ponto de vista. No entanto, um olhar mais cuidadoso de outros autores clássicos, pela experiência fundamental, consequência do adensamento do intercurso social de uma sociedade dinamizada, fragmentada e acelerada, de forma chocante, em sua análise da divisão do trabalho anômica, vista que ele, como um dos grandes perigos do processo moderno de diferenciação... Tira a mão. Tira a mão, tira a Oi. mão. Não, professor, não, desculpe, minha filha que tirou do mudo aqui. Ah, tá, tranquilo. Em sua análise da divisão do trabalho anômica, vista por ele como um dos grandes perigos do processo moderno de diferenciação, Durkheim identifica a anomia social como a consequência de transformações sociais muito rápidas. A consciência e as regras da interdependência social são erodidas em função do ritmo das mudanças, sem que novas formas de integração social possam ser constituídas em tempo hábil. Assim, a mudança social e a crescente diferenciação não são um problema da sociedade, mas sim sua velocidade demasiadamente alta. A ordem e a estabilidade sociais são possíveis em face da constante aceleração e fragmentação das relações sociais. Entretanto, suas reflexões não oferecem nenhuma fundamentação teórica cultural sistemática da experiência da aceleração, nenhuma análise de suas consequências socioestruturais. Coube a Niklas Luhmann e aos representantes da, por ele cunhada, teoria dos sistemas, analisar as consequências temporais da diferenciação funcional e indicar a conexão sistemática interna entre processos de diferenciação e de aceleração. Segundo Luhmann, há uma estreita relação
entre estruturas sistêmicas e estruturas temporais, de tal forma que, com a diferenciação de sistemas funcionais modernos, também suas estruturas e horizontes temporais de passado e futuro se diferenciam. Luhmann partilha com isso da percepção de Kozelek de uma temporalização ou dinamização do tempo na modernidade, que não seria simplesmente uma consequência da diferenciação estrutural, mas sim se encontraria na base desta. Com citação do Luhmann. Com o surgimento da sociedade burguesa, a estrutura do tempo se modificou drasticamente, em direção a complexidades temporais mais altas, motivo pelo qual temos que partir do princípio de que a reestruturação repercute em todas as estruturas sociais e em todo o conceito. Nada conservará seu sentido anterior, mesmo se houvesse uma continuidade formal em instituições ou terminologias, e esta apenas diferenciaria a circunstância de que toda e cada forma alcançou a contingência e uma seletividade mais altas. É interessante porque o Durkheim, embora positivista e tudo mais, tem umas coisas muito interessantes que eu acho que vão ser mais abordadas em algumas partes aqui das questões dos problemas psicossociais, certo? Inclusive, tem um texto bem interessante de uma autora, que depois eu posso passar para vocês, que ela faz uma análise bem interessante entre a obra de Durkheim e a psicanálise, mostrando como as estruturas social do capitalismo elas afetam psiquicamente, causando psicopatologias sociais no indivíduo, né? E a partir dessa desmobilização, dessa falta de sustentabilidade temporal em que o sujeito perde devido à aceleração social, né? Ele perde, vamos dizer assim, ele perde essa representação, essa identificação com o tempo, né? Ele se sente então deslocado, se sente fora de um tempo a qual ele sente completamente um estranho, né? E isso vai dando justamente aqueles problemas psíquicos que o Rosa vai apontou lá atrás e depois vai retornar futuramente, só que de uma forma mais aprofundada. Então é um outro autor que, embora a galera ciências sociais não gostem muito porque é um positivista e tal, mas eu acho que dá para aproveitar muitas coisas do Durkheim. Vamos lá. Através da temporalização da complexidade, que, como mostrarei no capítulo 8, parte 3, 8.3, pode ser entendida como um terceiro motor, certo? Do processo de aceleração moderno, característica para sociedades funcionalmente diferenciadas, chega-se aqui, segundo Luhmann, não apenas o encurtamento progressivo dos horizontes temporais, e assim possivelmente a uma aceleração de processos evolucionários sem precedentes na história até hoje, mas também a uma desincronização, como discutida na introdução, das perspectivas estruturais temporais sistêmicas. Luhmann salienta o quão importante seria o desenvolvimento e a compreensão da sociedade moderna, deixando evidente, porém, que o aparato conceitual da teoria do tempo se encontra dramaticamente subdesenvolvida para tal tarefa. Então, é quase como se o Rosa estivesse dizendo: olha, Luhmann, eu tô fazendo esse trabalho, justamente aquilo que vocês e outros clássicos não alcançaram, eu estou realizando. Basicamente isso, galera. E aqui a citação.
deveremos estar em condições de estimar o grau de heterogeneidade das estruturas temporais que podemos tolerar em diferentes subsistemas de nossa sociedade. Seria importante saber de que maneira a diminuição dos horizontes temporais contornar a conhecida influência negativa que as perspectivas temporais de uma economia em crescimento têm sobre o sistema político. É difícil enxergar como se poderia proceder no desenvolvimento dessas questões ou até mesmo em sua solução. A teoria dos sistemas parece ser o único quadro de referência conceitual a dispor de complexidades suficiente. Porém, até o momento, a teoria do sistema só utilizou conceitos cronológicos bem simples de tempo e futuro, e concebeu o futuro apenas como um estado de um sistema em um ponto temporal mais tardio. Citação do Luhmann. Fechando aqui. Apesar de suas reiteradas afirmações sobre a importância constitutiva da temporalidade para a compreensão dos sistemas sociais, Luhmann, infelizmente, não elaborou mais uma teoria correspondente do tempo. Não foi ele, mas Armin Nasser, quem escreveu Zeit der Gesellschaft, Tempo da Sociedade, obra na qual o conceito de aceleração não aparece, nem ao menos como tópico. Ao contrário das esperanças de Luhmann, a concepção temporal da teoria dos sistemas, que compreende o tempo como sendo constituído nas operações sistêmicas como diferença de passado e futuro, e apenas secundariamente conceituando cronologicamente através da observação, parece pouco adequada para o desenvolvimento de uma teoria da aceleração, pois as distinções nela utilizadas antes dificultam que facilitam a análise das transformações diacrônicas de estruturas temporais. A teoria dos sistemas, em suas reflexões sobre a temporalização da complexidade e sobre a influência nas decisões sociais da urgência de curto prazo, associadas à escassez de tempo em sistemas autonomizados, representa, ainda assim, uma contribuição importante para uma teoria da aceleração, a qual retornarei no curso de minha investigação. Galera, eu vou parar por aqui, certo? Já a garganta já não aguenta mais. Vocês têm alguma questão? Querem falar alguma coisa? Eu já estou concluindo o Maso. Certo, professor, tranquilo. O que vocês querem? Alguma coisa que ficou meio nebulosa? Quer falar alguma coisa? Marcelo? Não, eu não quero e é por total ignorância mesmo, não é? Porque, tipo, não ficou dúvida ficou um monte, não é? Mas com o passar do tempo, né, a gente vai sanando, mas obrigado por hoje, professor. Mas qualquer coisa pode perguntar. Não, beleza, professor, tranquilo, mas eu realmente não consigo nem conceber. Alguma coisa, Alberto, Marcelo? Basicamente, pessoal, ele está mostrando aqui que as pequenas contribuições que alguns autores, né, sociais, né, da crítica social e da sociologia, alguns autores contribuíram para uma compreensão da aceleração na modernidade. Só que, ao mesmo tempo em que ele chama esses autores com suas contribuições, ele também aponta algumas limitações nas análises desses sociólogos. Ele vai apontar os limites, por exemplo, do Luhmann, ele aborda os limites de todos eles, de Durkheim, por exemplo, inclusive o Rosa vai dizer que Durkheim não abordou a aceleração de forma sistemática, deixou assim algumas coisas assim no ar. Então, basicamente, ele está fazendo
ainda esse trabalho analítico, né, extensivo e profundo de todos os autores que, de uma forma, mesmo que pouca, contribuíram para a tentativa de compreensão desse movimento aceleratório da sociedade, certo? E aí, quando eles chamam o autor, é interessante que ele pega determinadas partes do autor, né, uma interpretação do Rosa, né, diz, olha, Marx, nesse ponto, parece chegar próximo a uma compreensão sistemática da aceleração, né? Só que qual é o limite do Marx que ele aponta? Pega, esse autor chegou aí, aponta algumas orientações, alguns pontos interessantes, mas não alcançou determinada maturidade para se aprofundar. Basicamente, o Rosa está fazendo um profundo apanhado histórico, né? Bibliográfico também, de toda essa galera que, de uma forma ou de outra, contribui. E ele vai pegando alguma coisa ali que ia ali e vai incluindo a dele. Esse ponto aqui ele chegou, mas não alcançou, porque tem esse ponto aqui que também ficou de fora. E aí ele vai costurando e vai, ao mesmo tempo, vai colocando, vai preenchendo com as teorias e as ideias dele. Basicamente é isso. Né? Nesse ponto é que do livro que se encontra. Por quê? Porque ainda falta muito caminho ainda. Né? Falta ainda, basicamente, uns 500 páginas aí, né? Mais de 500 páginas. Para vocês verem como o cara teve um livro de fôlego, né? Então é isso, gente. Querem falar mais alguma coisa para a gente concluir? Alberto? Comentar alguma coisa? Eu provavelmente vou ter que assistir essa aula de novo para poder entender, mas assim que sair a gravação eu tô lá. Beleza. Então, gente, agradecendo a todos, certo? Pela presença de vocês. Não esqueçam de depois marcar lá o likezinho, compartilhar o vídeo, certo? Temos agora a rádio, né? Aí é administrada por Alberto. Já tem um app para o celular, para vocês ouvirem a rádio, os programas. Tem um programa do Alberto, tem o meu, tem outros colegas que estão também desenvolvendo seus trabalhos, e música, muita música bacana, rola de tudo. Antes de ontem eu estava ouvindo rock metaleiro pesado, aí hoje já estou ouvindo bossa nova, MPB, então a rádio bem plural, bem bacana, né, para abarcar todos os gostos. Que mais que ia falar? Quem quiser contribuir, certo? Tem um Pix aí da comunidade do GAP. Quem quiser também me ajudar, tem o meu também no Psicocinética. Quem quiser fazer alguma contribuição, qualquer coisa, a gente também recebe, porque o trabalho é desgastante, às vezes ajuda, né? Pagar uma energia, consertar um aparelho, qualquer coisa. Quem quiser contribuir também, então fiquem à vontade, certo? Terminando por aqui, a gente se encontra daqui a 15 dias, tá? Como eu falei na reunião passada, as reuniões vão ser de 15 em 15, e aí dá um tempo também da gente pegar o material, né, reler, pegar aquilo que não entendeu, dar uma lida novamente e tal. E eu estou à disposição, quem quiser também bater papo comigo no grupo, né, no grupo do WhatsApp também, eu fico à disposição, tirar alguma dúvida, falar sobre alguma coisa, certo, pessoal? Então, muito obrigado, valeu mesmo, certo? A presença de todos, tá bom? Mas obrigado, professor. Obrigado pela atenção, pelo tempo. Vou dar uma eu já baixei o aplicativo da rádio, vou dar uma entrada lá no grupo do GAP e da Psicocinética também. Tamo junto, professor. Precisou também, só me ligar, só mandar mensagem. Alberto, igualmente.
precisou conversar, precisou desabafar, xingar alguém, pode me ligar. Valeu. Tamo junto, professor. Vou ver também a questão da contribuição. Fico despreocupado. Eu sou um fã do trabalho do senhor e do Alberto aqui. Valeu, Mazo, valeu mesmo. Qualquer ajuda, a gente agradece. Marcel também, Marcel, valeu, viu? Presença aí. Só quietinho, calado. A galera tá. Alberto deve estar organizando já outra live, outra. Alberto tá numa crise maluca existencial, fazendo alguma coisa maluquinha. Ele não para não, velho. O professor ele tá pensando em algum conceito maluco, totalmente novo. Ou tá organizando aí já live de outro colega aí, porque ele fica, como ele fica nessa parte tecnológica aí, abrindo as salas, então ele também deve estar na correria dele também. Deve ter agenda até meia-noite. 1h, 2h da manhã, às vezes o Alberto tá a posto fazendo alguma coisa. E ainda disse que não gosta de trabalhar, mas só vive trabalhando. É isso aí. Mas é aquele trabalho, né, professor? Aquele trabalho com função, né, que a galera fica exigindo. É trabalho com produtividade, né? É foda. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, boa noite. Tchau, um abraço.